O Santos fechou a contratação com o atacante Vitinho, do Internacional, que está emprestado ao Internacional via Dinamo de Kiev. O jogador que tem o seu contrato com o Dinamo de Kiev até o meio do ano assinou um pré-contrato com o Santos, então vem livre depois na janela do meio do ano, e agora o Santos trabalha para tentar antecipar a chegada do atacante, porque o Inter agora tem certeza que vai perder o jogador. Eu vi alguns, inclusive jornalistas colorados, comentando muito sobre o quanto o Inter tentava costurar esse acordo com o Dinamo de Kiev, então era um cara que o Inter tinha interesse da permanência, mas que o Santos consegue vencer a corrida e assinar o pré-contrato, convencer e assinar o pré-contrato com um jogador de lado, que eu tenho muita coisa para falar, acompanhei vários jogos do Vitinho nessa temporada, conheço razoavelmente o jogador, principalmente pelo que ele fez na última temporada, que eu acompanhei bastante o Internacional, e a gente vai trocar uma ideia aqui se é ou não é um bom reforço para o Santos, independentemente do momento em que ele chegar na temporada. Não antes de você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, hypar esse vídeo, e não antes também, claro, de você conhecer a Brickstar. Se não conhece, a marca de pneus fabricado pela ZC Rubber. Quem é a ZC Rubber, Rodolfo? É simplesmente a maior fábrica de pneus de toda a China. Vocês têm observado como a China tem modificado o mercado mundial automobilístico. Aqui no Brasil não é diferente. E agora, com a tecnologia ZC Rubber, está chegando no Brasil os pneus Brickstar, que vão te dar muita segurança para se deslocar nas suas viagens, trajetos, seja ele em cidade, seja ele de terra, não importa. Tecnologia de primeiríssima linha. Quer conhecer mais? Aponta a sua câmera para o QR Code que aparece para você na tela e conheça a Brickstar. Bom, vamos trocar uma ideia, vamos aqui diretamente para o Diário do Peixe, a notícia vem de lá, e diz: Santos assina pré-contrato com o atacante Vitinho e tenta antecipar chegada. A matéria foi assinada por Laura Marcelo e Lucas Barros. O Santos assinou um pré-contrato com o atacante Vitinho, que pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, mas está emprestado ao Internacional até o dia 30 de junho desse ano, data em que também termina o vínculo do jogador com o clube ucraniano. Ele chegará livre ao Peixe apenas com pagamento de luvas e salários. Não temos ainda o quanto o Santos vai pagar para o jogador. Isso é ferramenta básica para a gente também dar um veredito se a contratação é boa ou não é. Passa muito sobre isso, né? Ninguém imaginou que o Bilal ia ganhar 1.300.000. Não acredito que o Vitinho vai ganhar nada próximo disso. Mas é preciso a gente entender quais são as condições para a gente também bater o martelo se é uma boa aposta ou não é. Agora, a diretora do Peixe e os representantes do jogador vão tentar antecipar a liberação de Vitinho junto ao Internacional e o Dínamo para que ele possa chegar ao Santos ainda na atual janela de transferências. O clube gaúcho aceita liberar o jogador mediante uma compensação financeira. Acho pouco provável que o Inter libere o Vitinho agora. A diretora do Santos entende que o plantel necessita de pontas e negocia também com o atacante Michael. A contratação de Vitinho não inviabiliza a chegada do atacante do Flamengo. Até porque o Vitinho jogou sobretudo na direita, tá? Vamos falar sobre isso. Atualmente, no ataque, o técnico Vojvoda conta com o Barreal, que atua sobretudo pela direita, o Gabriel, o Tiquinho, que são centroavantes, o Lautaro, um centroavante, mas que atua pela esquerda, o Matheus Xavier na esquerda como opção vindo da base. O Santos entende que Gustavo Cabalheiro e Bilal estão entre os jogadores negociáveis. Esses jogadores não deveriam ter espaço no Santos. Eu imagino com uma eventual chegada do Vitinho e do Michael, esses caras percam muito espaço no Santos durante a temporada. Posso me surpreender, o Zé Ivaldo esteve para sair, para ser dispensado, e acabou hoje se tornando, nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, o melhor jogador do Santos. Futebol é dinâmico, mas acredito que esse seja o planejamento da diretoria e da comissão técnica, o que também não explica, se esse é o planejamento, a titularidade do senhor Cabalheiro na estreia do Santos na Vila Belmiro, né? É inacreditável, mas isso a gente já falou bastante aqui. Vitinho é natural de São José dos Campos e tem 26 anos, está no auge físico de forma, né? Ele teve passagens pela base do São José, Ferroviário e Atlético Paranaense. O ponta foi se destacar como profissional no Furacão em 21, quando foi contratado em definitivo pelo clube ucraniano. Desde então, voltou ao time do Paraná por empréstimo, também passou por Red Bull Bragantino e Internacional por empréstimo. No Atlético foram 124 jogos, 19 gols e 3 assistências. No Dínamo,
3 gols em 13 partidas, não teve tanto espaço. No Massa Bruta, foram 99 duelos com 7 gols e 8 assistências. Já no Colorado, 48 jogos, 11 gols e 1 assistência. Bom, o que penso sobre Vitinho, tá? Primeiro que é o seguinte, coisas positivas e coisas não que negativas, mas que deixa a gente com uma pulguinha atrás da orelha. O Vitinho, sobretudo no Internacional, atuou pelo lado direito. Se você vê os 11 gols que o Vitinho fez com a camisa do Internacional, você vai ver que acho que 10 foram feitas jogando pelo lado direito. Ele é um jogador que atuou como ponta direita na temporada e não como ponta esquerda. E na direita, o Santos hoje tem o Barreal, que é titularíssimo. O Santos tem o Robinho Júnior, que é um menino que precisa de minutagem, até porque o Santos vê como uma possível futura venda e um importante caixa para o futuro. Então o Santos precisa dar minutos para esse menino. Ele jogando bem ou não, ele não entrou bem no último jogo, mas ele vai oscilar, ele precisa de cada vez mais minutagem para que, primeiro ele se acostume com o profissional, depois que ele cresça, melhore, entregue para o Santos e depois, eventualmente, que ele possa ser negociado e o Santos ganhar uma grana em cima dele. Porque hoje o modo do Santos operar é esse. O Santos, a política do Santos hoje, não estou dizendo que é a política que deveria ser a mais correta, mas o Santos utiliza sua base como commodity. Marcelo Teixeira e sua diretoria prometeu na campanha que só venderia jogadores da base depois de conquistarem títulos. E isso não aconteceu, né? Obviamente não aconteceu e não vai acontecer. O Santos segue com essa política de vender os meninos para pagar outros jogadores que vêm de fora. Então, mas para você vender o Robinho, você precisa ter minutos para jogar, para chamar a atenção de mercados do exterior. Então, nessa ponta direita, com Barreal e Robinho, que é a posição do Vitinho, o que vai acontecer? Ou o Santos já está planejando uma venda do Robinho para o meio do ano, então o Vitinho sendo uma reposição natural ao Robinho. Muito ouvi falar que o Robinho, assim, a gente já vem ouvindo falar sobre isso, que o Robinho é sondado por times da Europa há algum tempo e que ele poderia ter ido para a Itália até nessa janela, mas decidiu ficar mais 6 meses. De repente, a vinda do Vitinho é justamente para tapar essa lacuna da saída do Robinho. Isso o tempo vai dizer. Se for isso, eu acho ok. Se for mais um jogador que venha para dividir uma atenção entre esses dois caras, fico com dúvidas de que se o Robinho vai ter a minutagem que necessita para se desenvolver nesse primeiro semestre. Ah, mas Rodolfo, o Vitinho também não pode jogar pela esquerda? Imagino que sim, porque é um jogador destro, um cara, eu diria que ele nem é destro, ele é ambidestro, e essa é a principal característica para mim, o que mais me chama a atenção no futebol do Vitinho. Um outro dado, se você for pegar, dos 11 gols que ele fez com a camisa do Internacional, dos 11, ele sendo destro, 6 foram de perna esquerda, foram 6 gols de perna esquerda e 5 de perna direita. Então é um jogador que tem muito recurso. Não é só gol de empurrar a bola com a perna esquerda não, cara. Ele fez gol deslocando o goleiro com a perna esquerda, fez gol de fora da área com a perna esquerda. E isso é muito raro para um atacante hoje. O Gabriel, que é um craque da posição, centroavante, teve uma jogada, vocês vão lembrar, no segundo tempo, que ele pega a bola, ajeita para a direita e ele não chuta, ele tenta cortar para a esquerda, ele não tem perna direita. O Gabriel é um craque, muito mais jogador que o Vitinho, mas nunca desenvolveu a perna direita. Ele precisa cair na canhotinha dele para ele resolver. O Vitinho não tem essa. Inclusive ele tem algumas jogadas que chamam muita atenção, como o drible que engana o zagueiro, porque ele parece que se ele vai estar de direita, ele limpa, pega para a esquerda e solta um balaço. Ele finaliza muito bem com as duas pernas. Então, portanto, ele pode ser adaptado à ponta esquerda. O Barreal chegou ao Santos para ser um ponto esquerda. Ele havia sido ponto esquerda no Cruzeiro, havia sido meia esquerda no Cruzeiro, jogado até de lateral no Cruzeiro, mas sobretudo no Cincinnati, onde ele atuou por 3 temporadas, e até no mesmo Vélez antes, ele era um ponto esquerda. E no Santos ele se descobriu um belíssimo ponta direita, posição que ele não queria jogar no começo. Havia apurações de que ele não queria jogar naquela posição, e ele acabou hoje se adaptando, e hoje ele é o ponta direita titular do Santos para a temporada. O Santos, inclusive, fez um investimento alto para adquiri-lo. A gente espera que, inclusive, ele bide hoje para que ele atue amanhã contra o Palmeiras. Mas posições podem mudar, mas o Vitinho, o Santos está contratando o Vitinho pelo que ele fez no Internacional. E no Internacional, durante todo o ano de 25, se teve alguma exceção, eu não me lembro, mas todos os jogos que eu vi
foram dele atuando na ponta direita. Que mais o Vitinho tem de características? Vitinho é um jogador muito rápido, que ganha na corrida, ele tem uma passada larga. Ele não é um driblador desses de X1, mas ele é um cara calmo para resolver a jogada. Ele é um cara que sabe limpar. Eu acho que a principal característica do Vitinho está na velocidade, está no facão, no ataque de espaço e a presença de área para finalizar com as duas pernas. Não é um cara que costuma fazer gol de cabeça, subir no alto. É um jogador leve para atacar espaço. Ele é o que eu imagino, o que o Santos procurava quando tentou contratar o Cavaleiro. Um jogador com essas características, que é característica do trabalho do Vojvoda por onde ele passe. Se você observar o Vojvoda no Fortaleza, ele sempre tinha esses pontas de ataque de espaço. Breno Lopes, Marinho, Moisés, isso na última fase, mas teve várias outras fases, inclusive com o próprio Pikachu jogando de ponta, que não eram atacantes necessariamente muito dribladores, mas eram atacantes que tinham a possibilidade de sair na cara do gol com um passe. E o Santos tendo um enganche chamado Neymar, que tem esse passe muito absurdo de pegar o cara na corrida, justamente furando essa linha de impedimento, o Vitinho pode ser uma arma muito importante para o Santos durante o ano, por conta desse espaço do Neymar. Então, assim, vejo como uma ótima aposta. A gente precisa entender melhor quais são as condições, quanto é o tempo de contrato, quanto vai custar essas luvas. Eu imagino que para o Santos ter convencido o Vitinho a vir para o Santos, deixar o Internacional onde ele está adaptado, foi aqui, ó. Então, provavelmente o Santos topou pagar luvas que hoje geralmente são diluídas no contrato, né? A gente fala muito que o contrato do Tiquinho, o salário dele é de 1,5 milhão, mas isso porque as luvas que o Santos pagou ao Tiquinho estão diluídas ao longo do contrato. Assim, o salário na carteira dele não é esse. Então, somadas as luvas e o salário do Vitinho, quanto ele vai ganhar no Santos, qual vai ser esse teto, para a gente entender o quão foi boa ou ruim a aposta. Mas me parece que o Inter não vai liberá-lo agora. Não faz muito sentido, até porque, gente, vamos pensar. Ano passado até fazia um pouco mais de sentido, porque o Campeonato Brasileiro começava em maio. O Internacional poderia pensar, bom, vou liberar ele logo aí para o Santos, porque a gente vai disputar nossas competições aqui, do Gauchão, a Copa do Brasil, o Inter não tá, acho que não classificou para a Sul-Americana, né, mas as nossas principais competições aqui, e como não vamos ter o Santos pela frente, a gente não vai estar reforçando um adversário. Agora o Inter vai liberar o Vitinho para disputar o Campeonato Brasileiro contra ele a partir do dia 28 de janeiro, nesse primeiro semestre, com essa mudança de calendário, no momento que alguém resolveu fazer uma obra que eu espero que não esteja incomodando muito, e eu possa concluir meu raciocínio, mas não faz muito sentido para o Inter liberar agora, uma vez que o Santos, inclusive, brigou até o final com o próprio Inter por posição no campeonato passado. Você vai reforçar um rival para quê? A não ser que o Santos resolva pagar uma compensação financeira por entender que compensa. Mas na minha cabeça, acredito que o Vitinho esteja vindo já dentro desse planejamento de venda do Robinho para o meio do ano. Vamos lembrar que o Santos estipulou 200 milhões de reais em venda nesse ano no seu orçamento. O Santos vende o Souza, há apurações diferentes. O Globo Esporte ontem deu que o Souza abriu mão de uma parte, mas que não abriu mão de 100% dos seus valores. E o Santos tem, eu acho que 87% do que vai receber diretamente do Tottenham. Há outras apurações, como do próprio Diário do Peixe, o Lucas Mussetti, de que o Santos tem 100% dos direitos. Isso a gente vai ver só no balanço. No balanço não, no balancete, né? Quando o Santos soltar o balancete do primeiro trimestre, o Santos é obrigado a colocar o valor que ganhou ali em negociações, que gerou. E aí a gente vai entender o que o Santos registrou da negociação com o Souza. Mas, independentemente disso, ainda faltam mais de 100 milhões aí para o Santos vender na temporada para ele atingir o seu orçamento esperado para a temporada. Então, imagino que passa pela venda do Robinho. Quais são os outros jogadores que o Santos pode vender? O Bom Tempo quase não atua com o Vojvoda. Isso vai mudar em 23 com a chegada de Gabriel Menino. Nem o Zé Rafael está tendo espaço, o Bom Tempo vai ter. Acho muito pouco provável. Então não sei se é uma venda. O Brazão o Santos vai vender? Eu não venderia o Brazão. Manteria o Brazão, que ele é a peça fundamental para o time.
Então eu imagino que a venda do Robinho, ainda mais com essa coisa dele já ter ido viajar para a Itália, da Inter de Milão, tá observando, ter mandado olheiros, aí ele foi conhecer as dependências da Inter de Milão, me parece que já tem alguma coisa nos bastidores que pode estar costurada por uma possível venda. O Musetti falou que o Santos esperava receber entre 18 e 22 milhões de euros, que eu acho um valor muito bom para o Robinho. Eu não tenho tantas certezas assim quanto ao futuro do jogador. Eu acho um bom jogador, muito promissor, mas não tenho essa certeza que ele vai se tornar um cara que valha muito mais do que isso, muito sinceramente. Então, me parece de repente que o Vitinho já é esse plano B do Santos tentando aqui, de alguma maneira, tapar o buraco de uma eventual e possível saída do Robinho no segundo semestre. Enquanto isso, o Santos tenta o Michael. O Musetti deu uma notícia de que a negociação avança. Ela avança, mas está longe de estar avançada. Ele fala que o Santos estaria cogitando comprar o jogador, porque o jogador já teria topado baixar um pouco do salário e a operação de compra poderia ser mais vantajosa do que uma operação de empréstimo, porque com empréstimo o jogador teria que vir ganhando o salário Flamengo e o Santos bancar. E depois, se o Santos quisesse ficar com o jogador, se ele fosse muito bem, o Santos teria que depois acabar comprando o jogador valorizado. Se comprar agora, ele desvalorizado, e o jogador baixando o salário, o Santos entende que possa ter uma eventual economia. O Michael continua na pauta, o Rony não é mais pauta, e é o Santos pensando em se reforçar. Loyola, a situação parece estar paralisada, vamos ver o que se desenvolve ao longo dessa janela, do fim dessa janela, mas é o Santos tentando se movimentar no mercado. E agora, depois de Gabriel Menino, depois de Gabriel, o Santos tem o seu terceiro reforço para a temporada. Não exatamente para agora, mas é um reforço para a temporada, o atacante Vitinho. E eu quero saber o que você pensa. Comenta aqui o que você acha do jogador. Recomendo muito que você assista os melhores momentos dele para você formar melhor a sua opinião. Eu não coloquei aqui nesse vídeo porque a gente sabe que esses conteúdos bloqueiam monetização, etc e tal. E aí acaba inclusive cortando o meu alcance aqui no YouTube. Mas tem aí para todo mundo ver no YouTube, recomendo demais que todo mundo veja. Tá bom? Eu volto aqui mais tarde, porque a gente precisa conversar sobre esse papo de SAF no Santos, tá? Precisamos entrar nas minúcias, porque tem várias camadas de um assunto muito complexo, que eu não poderia simplesmente soltar mais como um assunto aqui nesse vídeo e passar muito batido. Preciso entrar com uma certa profundidade nesse assunto e é necessário um vídeo exclusivo falando disso. Vou tentar soltar ainda hoje. Estou um pouco mais tranquilo hoje com relação ao trabalho. E convido amanhã todo mundo a estar no Futeboteco às 14h, onde eu e Felipe Oliveira, meu querido amigo e companheiro de podcast, entrevistamos Ademir Quintino pela primeira vez nos estúdios do Futeboteco. Às 14h estaremos ao vivo para falar bastante, claro, sobre o jogo do Santos e Palmeiras, mas para falar com o Ademir sobre a carreira deles, muito sobre Santos, o momento do clube, conversar sobre esses reforços, apurações, feeling. É um cara que tenho muita vontade de conhecer e finalmente vai acontecer amanhã às 14h, fechado? Todo mundo no Futeboteco amanhã. Um grande abraço e até mais tarde que tem vídeo sobre SAF. Tchau.